Entrevista. 7h10 e em linha conosco agora está a deputada Renata Bueno e que vamos entrevistar a partir de agora aqui no J7. Ela que é ítalo-brasileira, nascida em Brasília e como parlamentar em Roma, na Itália, é responsável por um diálogo aberto entre a Itália e o Brasil e também demais países da América Meridional. Representa legitimamente a voz de cada um dos cidadãos ítalo-descendentes. Renata, muito bom dia para você, tudo bem? Bom dia a todos que nos ouvem. E Renata, um ótimo dia para você. Veja só, você tomou a frente de discussões importantes dentro do parlamento, né? Como, por exemplo, a Lei da Cidadania, que determina que podem adquirir a cidadania italiana aqueles cujos pais, podendo até ser pai ou a mãe, são cidadãos italianos. Então, Renata, aqui na região há centenas de pessoas que são descendentes de italianos, especialmente na região ali de Nova Trento. Então, que pensam em ter uma dupla cidadania. Como é que funciona esse processo? Pois é, veja só, eu na verdade sou a primeira nascida no Brasil a ocupar um cargo na Câmara de Deputados, justamente para representar essas pessoas. E sou do sul do Brasil. E lembro também que Santa Catarina é o estado que a comunidade italiana é mais ativa no Brasil, não só em busca da cidadania, mas também na hora do voto e na hora de trabalhar projetos com a Itália. Então buscar a cidadania é um desejo de muitos ítalo-descendentes, também dos jovens de hoje que querem se ligar ao mundo, não só estudar lá fora, como foi o meu caso, que reconstruí a história da minha família quando fui estudar na Itália, depois que me formei em Direito no Brasil, fui fazer especialização, mestrado, etc. Mas a gente tem também muitas pessoas que querem não só buscar a origem da família, mas que querem essa experiência da vida italiana. E também acho que ter a oportunidade de trabalhar na Itália, ou de estudar na Itália, ou de viver aquilo que os nossos antepassados viveram, é um direito de todos nós. Então, o processo de cidadania é possível e é viável. Então, todas as pessoas que têm o direito acabam buscando com esse desejo de reconstruir a sua história. E Renata, falando ainda sobre esse processo de cidadania, muito se falou ano passado, nos últimos anos, que o governo estaria pensando em limitar essa quantidade de concessões de cidadania, porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que a Itália é o país que mais concede cidadania europeia, né? A que ponto que está essa negociação? Porque a Itália, na verdade, ela passa o direito da cidadania pelo sangue, que é o chamado ius sanguinis, sem limite de gerações, né? Diferente da Alemanha e de outros países que já colocam uma limitação. Já houveram algumas polêmicas a respeito desse tema com a Itália, mas nunca chegou a ser concretamente debatido. Discutido sim, né, e é normal, mas nunca foi tornado isso uma proposta de lei, como houve uma polêmica no ano passado, que colocaram isso, dizendo que sim, que tinha sido colocada uma proposta nesse sentido, mas não foi colocado. Até porque o meu papel de defender os ítalo-brasileiros em Roma, eu exerço muito bem defendendo os nossos interesses, os nossos direitos. Então não deixamos que essa discussão se tornasse nem mesmo uma proposta dentro do parlamento italiano. Agora, Renata, você é candidata na Itália, certo? Mas você mora aqui no Brasil ou mora na Itália atualmente? Pois é, eu estou completando o meu primeiro mandato. Como eu disse, eu sou a primeira nascida no Brasil a ocupar esse cargo na Câmara dos Deputados. Então eu já completo agora 5 anos do meu primeiro mandato. Fico mais na Itália porque o parlamento é em Roma, né? Meu marido também é italiano, mas eu venho quase que uma vez por mês para o Brasil para poder exercer aqui o meu papel de representante, ouvindo a comunidade, visitando, né, os nossos ítalo-descendentes. Mas nós temos também uma preocupação em atuar no parlamento, por isso que fico bastante em Roma, porque eu acho que o papel fundamental é esse de estar lá dentro, no parlamento, que é o coração da Itália, trabalhando por todos nós que somos os italianos no exterior. E Renata, que esforços você fez no último mandato aí para melhorar a rede consular aqui no Brasil? Olha, eu fiz algumas ações, como uma delas que eu fiz individualmente e consegui com muito sucesso trazer recursos para os consulados aqui no Brasil. Então eu consegui trazer em torno de 2 milhões de euros. Claro que os consulados estão numa situação muito precária, uma estrutura difícil, né? Precisa melhorar muito ainda. É uma batalha diária nossa essa. Não só trazer recursos, mas melhorar a condição dos funcionários para que a gente tenha
mais interesse dos funcionários italianos para virem ocupar as vagas nos consulados e dar assistência aos nossos cidadãos. Melhorar também, por exemplo, a situação da renovação e da retirada de passaporte, porque a gente sabe hoje que é um setor super ocupado e que eles não dão conta de atender o grande número de cidadãos. Eu dou o exemplo do consulado de Curitiba, que é o que se ocupa do Paraná e Santa Catarina, que é o nosso, né? Eu sou do Paraná e Santa Catarina. Então, nós temos ali uma dificuldade muito grande em agendar a renovação de passaporte, justamente por esse problema da falta de funcionários e falta de estrutura do consulado. Então, essa é uma batalha nossa diária, também conversando quase sempre com o ministro responsável, com as autoridades responsáveis em Roma. Então, muitas coisas conseguimos. Não só o recurso, agora vão abrir novos concursos também para 250 pessoas ocuparem esses cargos nos consulados, enfim, várias questões que a gente traz aí voltadas para os consulados. Tá certo. Agora, Renata, como é que se elege um representante dos italianos que moram na América do Sul? Olha só, nós estamos agora no momento de eleição novamente. Por volta do dia 15 de fevereiro, todo cidadão italiano e brasileiro com a dupla cidadania, inclusive, vai receber em casa a cédula eleitoral. E todas essas pessoas votam e precisam escolher os candidatos que estão aqui na América do Sul, que é o nosso colégio eleitoral. Então, é uma campanha bastante difícil, porque a gente concorre com italianos que moram aqui, com argentinos que são muito fortes. Então, a gente precisa ser unido aqui no Brasil e votar nos nossos candidatos. Como eu disse, sou a primeira do Brasil deputada e agora estamos sou candidata à reeleição. Um trabalho bastante duro, mas muito que me satisfaz muito, justamente porque a paixão que eu tenho pela Itália, como a maioria dos ítalo-descendentes aqui. É um voto onde as pessoas escolhem o seu representante, tanto à Câmara dos Deputados quanto ao Senado. E essa cédula, uma vez que chega em casa, ela tem que ser devolvida rapidamente dentro das orientações do próprio envelope. Tanto pegar a cédula da Câmara, escrever o símbolo Cívica Popular, que é o meu caso, escrever o nome da candidata Renata Bueno. E nós temos uma candidata de Santa Catarina também, que é Simone Senen, que pode ser escolhido, inclusive, 2 deputados. E depois, na cédula do Senado, a mesma coisa. Pode escolher um candidato ao Senado. Na lista do Cívica Popular, nós temos a Helena Montanarini, que é uma grande empresária de São Paulo. Inclusive, a nossa chapa é a chapa que tem metade do número de candidatos de mulheres, metade homens, metade jovens e metade pessoas experientes. Uma lista realmente exclusiva, apresentada aqui na América do Sul, para que todos os italianos aqui possam eleger com muita tranquilidade os seus representantes. Com certeza, Renata. E falando então para esses descendentes, pessoas que possuem dupla cidadania, que vão votar aí, qual que é a sua proposta? Quais ações você pretende realizar nesse novo governo? Nós temos várias propostas. Eu atuei muito na área da cultura, levando a Lei Rouanet do Brasil para a Itália, justamente porque lá precisava de financiamentos privados, e agora a nossa ideia é estender isso para atividades culturais italianas aqui no exterior também. Temos muitas atuações na área das universidades para os jovens, nesse intercâmbio, né, da formação da mão de obra. Temos um outro projeto que é interessante, que é o mapeamento dos monumentos históricos italianos em toda a América do Sul, junto em parceria com empresas aqui do Brasil. Temos batalhas, é claro, sempre nesse sentido dos consulados. Nós vamos tentar ainda mais melhorar essa condição, vai depender desse novo governo. Então temos várias ações dentro de tudo aquilo que nós já fizemos, né? Não só os acordos bilaterais entre Itália e Brasil, mas também prezar por toda a América do Sul, que é uma italianidade muito forte. Temos neste ano o lançamento do Movimento Passione Italia, que é o primeiro movimento político italiano que nasce no Brasil e que agora concorre com o Cívica Popular e dentro dessa aliança para podermos ter um trabalho forte, espalhado pela América do Sul, mas muito forte em Roma, aliado com vários colegas, deputados e senadores italianos, para que a gente tenha força junto ao governo italiano em nome dos ítalo-brasileiros. Ok, Renata, muito obrigada pela sua participação no J7 de hoje. Ficamos imensamente felizes, então, com a sua participação, com a sua colaboração. E, claro, deixamos esta janela sempre aberta. Sempre que você quiser aparecer por aqui, você sempre será muito bem-vinda, tá ok?
Eu que agradeço muito e gostaria de deixar um abraço para o Roberto Castanharo e para o Vicente Caropreso, que são os nossos representantes da comunidade italiana em Santa Catarina, eleitos pelos ítalo-brasileiros de Santa Catarina. Então, deixar um abraço, agradecer o Grupo RCC e dizer que conte sempre com a gente. Eu tenho muita disposição de trabalhar e de representá-los na Itália. Grazie mille. Muito obrigado, então, Renata. Um bom dia para você. Tudo do J7 você encontra na centralnewssc.com.br. Notícias para você.